Salvete fratres carissimi, caríssimos irmãos! É com muita alegria que damos início ao 5º dia da novena de preparação para a festa de Sanctus Jerônimos. São Jerônimo, os Sanctus Patronos do nosso grupo de estudos bíblicos católico Teófilos. Não se esqueça que ao final nós rezaremos 3 orações, o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. As 3 na língua tão amada por São Jerônimo, o latim, a língua oficial da nossa Igreja Católica. 5º dia, 25 de setembro de 2023. Hoje gostaria de meditar com vocês um pouco mais sobre essa belíssima tradução feita por São Jerônimo, a Vulgata. Então, iniciemos mais um dia de novena. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Senhor Jesus, palavra encarnada do Pai, neste mês da Bíblia, queremos vos pedir as graças que mais necessitamos para amar ainda mais as Sagradas Escrituras e sempre buscar nelas a vossa divina presença. Nós vos agradecemos pela graça de participar de um grupo católico de estudos bíblicos. Por intercessão de São Jerônimo, padroeiro do Teófilos, nós vos pedimos que cada participante seja iluminado e cuidado em suas necessidades materiais e espirituais, para que consiga ler e estudar a Escritura levando até o fim esse curso, vencendo todos os obstáculos, toda a preguiça e todo o pecado que impede a conclusão desse tempo abençoado de leitura bíblica. Enviai, Senhor, nós vos pedimos, o vosso Santo Espírito, para que compreendamos e acolhamos de coração aberto a vossa santa palavra. Que pela leitura e estudo da Bíblia nós possamos conhecer-vos mais e fazer-vos conhecido. Que vos amemos e vos façamos mais amado. Vos sirvamos e vos tornemos mais servido. Vos louvemos e façamos com que todos vos louvem. Fazei, Senhor Jesus, que pela leitura e meditação das Sagradas Escrituras, os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Maria Santíssima, que gerou o Verbo de Deus e escutou e colocou em prática a palavra divina, nos alcance a graça da fidelidade e da fecundidade. Amém. Caríssimos, neste 5º dia de novena, gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a Vulgata. Aqui, como aparece, a nova Vulgata. Já falaremos também sobre isso. O que significa a palavra Vulgata? Vulgata é uma palavra em latim que significa algo como popular, ou seja, seria para todos. Nós estamos falando da Editio Vulgata, ou seja, uma tradução, uma edição popular. E da onde que ela surge? Pois bem, há 2 dias atrás conversei com vocês sobre as línguas das Sagradas Escrituras. Falamos então sobre o hebraico, sobre o aramaico, sobre o grego. As 3 grandes línguas que nos aparecem aqui. Pois bem, agora nós temos um pequeno problema. Nem todas as pessoas sabem falar hebraico e também nem todos sabem ler também em grego, o que se tornaria um pouco difícil. Como que depois, para os novos cristãos, como já conversamos, depois da Septuaginta, ou seja, todo aquele Antigo Testamento em grego, agora como trazer para a língua do povo, para a língua do cristão? Pois bem, logo depois da dominação helenística, tínhamos o grego como a língua oficial, porém, a língua oficial da Igreja Católica se torna o latim, por conta da dominação dos romanos, então temos agora o latim. Pois bem, todas esses livros das Sagradas Escrituras precisam ser traduzidos. Porém, não seria qualquer pessoa que poderia fazer isso. Existe uma diferença muito grande e vocês viram, como falamos das línguas, os pequenos nuances, as pequenas diferenças de traduções. Então, Papa Damaso I decide, conhecendo, lógico, São Jerônimo, pedir para que São Jerônimo fizesse uma edição. No princípio era apenas uma ideia assim muito base
né? Uma ideia muito inicial de tradução. E São Jerônimo passa 40 anos estudando o hebraico, estudando o grego, que já conhecemos muito bem, através e para o latim. E São Jerônimo consegue fazer algo maravilhoso. Ele traduz então as Sagradas Escrituras para o latim. Porém, São Jerônimo, um grande estudioso, conhecia exatamente os dogmas da nossa fé católica. Conhecia também a moral, conhecia também o que significava e como fazer a tradução. E a igreja precisava manter uma base firme. E nós então temos como história da igreja a Vulgata, a tradução de São Jerônimo, como a tradução oficial para a nossa igreja católica. Pois bem, Vinícius, por que nós temos então a nova Vulgata? Agora, ainda mais para explicar quem seria eu, Vinícius, para falar para vocês, então eu gostaria de ler para vocês a Constituição Apostólica que o Papa São João Paulo II escreve falando sobre a nova Vulgata, para entendermos exatamente o que ela é. Constituição Apostólica se chama Scripturarum Thesaurus, que declara como típica, ou seja, declara como a oficial e promulga a edição da nova Vulgata da Bíblia. São João Paulo II começa dessa maneira. Os tesouros, o tesouro das Escrituras, em que está encerrada a mensagem salvadora enviada por Deus aos homens, na verdade, bem diz Santo Agostinho, chegou-nos carta daquela cidade de que estamos afastados. Ela é que nos exorta a vivermos retamente. Este tesouro sempre e com razão o teve a Igreja na maior honra e o conservou como singular diligência. Ela, de fato, desde o princípio, nunca deixou de velar porque o povo cristão gozasse da mais ampla liberdade para conhecer a palavra de Deus, sobretudo na sagrada liturgia, em cuja celebração goza da maior importância a Sagrada Escritura. Assim, a Igreja Ocidental preferiu as outras versões àquela que se costuma chamar Vulgata, a qual, feita na maior parte pelo insigne doutor São Jerônimo, foi aprovada pelo uso de tantos séculos na mesma Igreja. Prova de tão grande estima encontra-se também no cuidado de estabelecer, segundo as exigências críticas, o seu texto com uma edição, que está ainda a ser preparada com maior vigor pelos monges da abadia de São Jerônimo em Roma, fundada por este fim por Pio XI, nosso predecessor de feliz memória. E em nossos dias, Concílio Vaticano II, confirmando a honra prestada àquela edição chamada Vulgata e procurando que na liturgia das horas se tornasse mais fácil a compreensão do saltério, estabeleceu que o trabalho da revisão do mesmo, felizmente começado, fosse levado a termo quanto antes, respeitando a língua latina cristã e toda a tradição da Igreja. Secundando esses objetivos, Paulo VI, nosso predecessor de recente memória, resolveu constituir ainda do fim do mesmo concílio, quer dizer, no dia 29 de novembro de 1965, uma especial comissão pontifícia encarregada de executar o mandato do mesmo concílio ecumênico e de rever todos os livros da Sagrada Escritura, a fim de que a Igreja ficasse possuindo uma edição latina, como pedia o progresso dos estudos bíblicos, edição para ser usada, sobretudo na liturgia. Nessa revisão, teve-se em conta palavra por palavra o texto antigo da edição latina da Vulgata, quando os textos primitivos são referidos exatamente, tais como os apresentam as atuais edições críticas.
Mas esse texto foi prudentemente corrigido quando dele se afasta ou os refere com menos exatidão. Para isso foi usado o latim cristão bíblico, de maneira que a devida estima da tradição se conjugasse com as justas exigências da ciência crítica. O texto, como resultou desta revisão, mais profunda em alguns livros do Antigo Testamento, em que não pusera as mãos São Jerônimo, foi editado em volumes separados e é agora apresentado em um só volume, em uma edição típica. Esta edição, da Neo Vulgata ou Nova Vulgata, poderá também servir como base das traduções nas línguas modernas que se destinem ao uso litúrgico e pastoral. E para usarmos as palavras de Paulo VI, é lícito pensar que ela constituirá fundamento seguro em que se apoiem os estudos bíblicos, sobretudo onde mais dificilmente se podem consultar bibliotecas especializadas e mais obstáculos se apresentam a que se multipliquem os estudos convenientes. No passado, julgava a Igreja que a antiga edição da Vulgata bastava e constituía suficiente autoridade para transmitir a palavra de Deus ao povo cristão. Com mais razão, poderá agora prestar o mesmo serviço esta edição da Nova Vulgata. Por isso, temos o gosto de apresentar já impressa à Igreja a obra que Paulo VI muito desejou, mas não pôde ver terminada, e João Paulo I continuou a estimar muito, resolvendo presentear com os livros do Pentateuco, revistos pela mencionada Comissão Pontifícia, os bispos que se iriam reunir na cidade de Puebla, presente que nós mesmo, com muitos outros bispos do orbe católico, ansiosamente esperamos. Segundo isso, nós, com a autoridade desta carta, declaramos e promulgamos como típica a edição da Nova Vulgata da Bíblia, para ser usada sobretudo na Sagrada Liturgia, mas apta também para outras aplicações que indicamos. Expressamos, por último, a vontade de que esta nossa Constituição se mantenha sempre firme e eficaz e seja observada exatamente por todos a quem diz respeito, nada obstando tudo o que lhe seja contrário. Dado em Roma, junto de São Pedro, no dia 25 do mês de abril, festa do evangelista São Marcos, no ano de 1979, primeiro do nosso pontificado. Assim escreve Papa São João Paulo II. Dessa maneira, a gente vê a grande importância da Vulgata de São Jerônimo. Para terminar, gostaria de ler, de rezar com vocês aqui o Salmo 150, um breve salmo que na tradução de São Jerônimo e depois revisado para a Nova Vulgata fica desta maneira. Laudate Dominum in sanctuario eius. Laudate eum in firmamento virtutis eius, laudate eum in magnalibus eius, laudate eum secundum multitudinem magnitudinis eius, laudate eum in sonotube, laudate eum in psalterio et cithara, laudate eum in timpano et coro, laudate eum in cordis et organo, laudate eum in cymbalis benessonantibus, laudate eum in cymbalis jubilationis, omne quod spirat, laudet Dominum. Alleluia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Hieronymus, ora pro nobis. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Ó Deus, Criador do universo, que vos revelastes aos homens através dos séculos pela Sagrada Escritura e levastes o vosso servo São Jerônimo a dedicar a sua vida ao estudo e à meditação da Bíblia, dai-nos a graça de compreender com clareza a vossa palavra quando lemos a Bíblia. São Jerônimo, intercedei por todos os que interpretam e ensinam erradamente as Escrituras, para que eles as compreendam segundo a sagrada tradição. Ajudai-nos a considerar o ensinamento que nos vem da Bíblia acima de qualquer ensinamento humano, já que é a palavra e o ensinamento do próprio Deus. Sobretudo, fazei-nos amar mais e mais as Escrituras, conhecê-las e fazê-las conhecidas, já que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Intercedei por nós, bem-aventurado São Jerônimo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém.